Olá pessoal, veremos neste tutorial como é que a gente consegue fazer o efeito de uma circunferência de formato pontilhado usando as versões 4.3 do Blender 3D. Pode ser utilizado em qualquer versão anterior. Nós vamos começar aqui inicialmente adicionando na área uma malha. Clicamos em Add ou Shift A se for o caso e usamos aqui a mesh do tipo círculo. Com essa mesh nós vamos olhar por cima e vamos arrastar para centralizá-la aqui no meio da área. E nós vamos abrir as propriedades enquanto não tivermos mexido no objeto. Clicando aqui no canto inferior esquerdo, vocês vão ver que eu tenho o Add Círculo. E eu vou colocar esses vértices aqui com um número de 128. Quando eu aumento esses vértices, vocês vão ver que a definição da circunferência vai ser mais suavizada. Agora, entrando com esse objeto pelo modo de edição, vocês vão perceber que ele é um objeto malha formado apenas de vértices e arestas, fazendo justamente esse formato de uma circunferência. E vocês aproximando vão perceber que é um conjunto de pontilhados. Com esses pontilhados todos selecionados, é que nós vamos criar o nosso efeito de circunferência pontilhada. Vamos vir aqui em cima na opção chamada Select e vamos usar o recurso chamado Checker the Select. Com isso a gente aciona a ferramenta que vai permitir que a gente selecione um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Mas eu queria modificar um pouquinho mais esse parâmetro aqui, já que a ferramenta foi ativa. Eu volto nas propriedades do Checker the Select, aqui no canto inferior esquerdo, e em Select eu vou pedir para ele aumentar essa opção para 2. Repare que agora eu tenho 2 selecionados, um não, 2 selecionados, um não. Se eu aumento aqui para 3, eu vou ter 3 selecionados, um não, 3 selecionados, um não. Então eu controlo a partir dessa propriedade aqui Select. Vou deixar aqui em 2. Para mim é suficiente. Como são esses pontos que estão selecionados, eu vou inverter essa seleção para obter apenas a seleção dos pontos que por enquanto não estão selecionados. Como é que eu faço isso? Cursor na área, vou usar o Ctrl I, ele inverte apenas os pontos que não estavam selecionados, passam a ser selecionados agora. E com esses pontos selecionados, eu vou usar aqui a tecla X e vou mandar ele deletar esses vértices. Voltando à forma, ao modo Object Mode, vocês vão perceber que eu consegui uma circunferência num formato de pontilhamento. Eu posso utilizar um recurso para fazer uma forma interessante com essa circunferência que eu criei? Sim. Eu vou converter essa malha, que por enquanto é formada por vértices e arestas, em uma curva. Isso é possível com o cursor na área, aqui no modo Object, botão direito. Vou procurar a opção chamada Convert To e vou converter em formato de curva. O símbolo aqui na outline vai passar de malha para curva, como vocês podem ver. E é com esse objeto selecionado que eu venho aqui na barra de propriedades da direita, vou selecionar a opção Object Data, onde eu vou ter as propriedades referente ao objeto curva, vou correr com Scroll até encontrar essa guia chamada Geometry. Eu vou abri-la, vou correr com Scroll e buscar a opção Bevel, o Bevel, que vai permitir eu chanfrar o objeto. Eu vou utilizar esse formato aqui chamado Round, que é o arredondamento do chanfro. E aqui em Depth, que é a profundeza, eu vou aumentar esse fator aqui para 0.4. E eu tenho aqui uma forma interessante junto àquele pontilhado que eu criei. Vocês vão notar que por enquanto ele está vazado. Para melhorar a resolução desse formato, eu vou em Resolution aumentar esse valor junto ao efeito da malha que eu criei. Vou deixá-la em 13 e vou clicar o Fill Caps e ele preenche a frente e o fundo de cada pontilhado que ele criou junto desse processo. E com esse objeto já pronto, eu posso simplesmente agora utilizar aqui o botão direito do mouse, Convert To e volto o objeto a ser um objeto de malha, como vocês podem ver. Só que nessa conversão, pessoal, ele vai criar vértices dobrados. Para eu poder melhorar isso, eu vou entrar com o objeto que agora é uma malha, no modo Edit Mode. Seleciono todo o objeto e vou usar aqui o atalho M de Merge e vou usar essa opção By Distance. Cá embaixo vocês vão ver a quantidade de vértices removidos, 2520. Pronto. Voltando ao Object Mode, tenho aqui uma forma pontilhada
de uma circunferência feita de modo prático, usando uma malha convertida em curva e reconvertendo a mesma depois em malha novamente para criar uma forma interessante. Se eu quiser agora criar uma espécie de um colar, eu posso adicionar uma curva, dessa vez diretamente, formato círculo. Veja que ele toma a mesma proporção do círculo anterior, que era a malha. Vou vir aqui na opção Bevel e vou aumentar para dar um engrossamento aqui, como se fosse um colar ou uma conexão entre esses pontos aqui de modo prático. Agora eu vou converter essa curva que eu criei, selecionando a mesma. Vou vir aqui com o botão direito, Convert To, para Mesh. Ele passa a ser também uma malha. Se eu quiser juntar os dois objetos num objeto só, eu seleciono essa segunda que eu criei, que era um Bezier que eu transformei em malha, e com Shift seleciono o círculo. Cursor na área, uso aqui a opção Ctrl J, onde eu faço a união dos dois objetos e passo a ter um objeto apenas. Posso dar o nome aqui de objeto colar. E com essa ideia, vocês podem criar uma infinidade de formas que vocês possam utilizar em algo que vocês queiram dentro aí do projeto de vocês. Espero que vocês tenham entendido o como importante é a curva para nós criarmos formas de malhas aqui junto à área 3D do Blender 3D. Até o próximo tutorial e um grande abraço a todos vocês.